Você sempre fala no seu Instagram, onde você vai nas suas palestras, que é muito importante a gente buscar a realização pessoal e a felicidade sem deixar de lado a importância de ajudar e de se preocupar com os outros. Mas aí a gente estava conversando, eu também fui conversar com um amigo meu, o Lucas Malfitani, que gosta muito de filosofia, e ele levantou um ponto que eu achei muito bom. Ajudar os outros não é sempre uma autoajuda? Sem Na dúvida. raiz do altruísmo não tem ali um Claro, egoísmo? claro, só que o efeito é benéfico. Se você quer ajudar alguém que está numa situação de penúria, de dificuldade, de carência, e vai fazer isso porque te fará bem, a consequência é que fará bem para o outro também. Certo. Se o teu ponto de partida é egoísta, é indiferente para mim se o ponto de chegada ele for altruísta. Né? Não é um juízo moral. Se eu imaginar que exista algum julgamento extra-humano, eu vou dizer problema de quem é altruísta querendo ser egoísta. Certo. Né? Se não existe, é uma questão de decisão. Agora, o efeito será, né, dessa natureza, que nem empresas que fazem campanhas, apoiam a área de cultura, elas entram com financiamento, eles dizem assim, mas ela não quer a divulgação, ótimo. Tudo bem. Ótimo. Tá ajudando Ótimo, algum se é isso. projeto. Mas né? o efeito, ele é benéfico. Então, sim, né, toda forma de solidariedade, ela tem uma marca de autoajuda nesse sentido. A autoajuda, ela tem vários modos de sê-lo. A filosofia, ela pode ser autoajuda também. Afinal, o lema clássico de Sócrates era conhece-te a ti mesmo. É verdade. Né? Não era uma criação dele, mas eu estava no templo, né? Mas ele usava. Vez ou outra me pergunta, você escreve livro de autoajuda? Eu falo de vez em quando. Mas eu tenho livros 51. ruins também. Dos meus 51 livros, né, que a Cecília estava lembrando, 50 e poucos, assim, alguns dizem assim, mas é autoajuda? Eu falo, olha, uma coisa ou outra sim, né? Ela tem sim uma finalidade que a pessoa, ela socorra a si mesma em algumas coisas. Às vezes eu faço bem, isso outras não. A intenção original não é a autoajuda, porque eu não sei fazê-lo né, tão bem como outras pessoas que têm mais capacidade. Mas o efeito é esse. Mas te incomoda? Não. Se eu não fosse acadêmico na origem, Tá. se eu não tivesse doutorado, não fosse professor titular de universidade, aposentado, não tivesse passado por 5 bancas né, de avaliação na minha vida até chegar no último passo da carreira, eu diria assim, tá vendo? Estão me desprestigiando. Sim. Mas Já tem tanta tem várias validação. coisas, sem ser arrogante à Claro, toa. claro. Né? Sim, pra quê? Diga. Não tem Pode problema. chamar. Existe autoajuda de boa qualidade e de má qualidade. Sim. Certo. Não é porque ela é autoajuda que ela me fará ser mais desprestigiado. Então não é isso. Isso não me incomoda, nunca me incomodou. Certo. Desde o ponto de partida. Né? Porque se eu, de fato, né, não tivesse um caminho que passou pela ciência, pela reflexão, pelo debate acadêmico, etc., aí sim, mas tendo Tô passado... muito confiante do que você escreveu, né? De maneira geral, uma frase antiga que diz que um escritor não lê outro escritor, ele o vigia. E quem tem, às vezes, algum tipo de notoriedade na área acadêmica, acaba, sim, ficando né, meio visado. Se diz que deveria ser arte pela arte, né, como se fala no campo do teatro, no campo do cinema. Mas não me chateia. Eu dou risada, acho divertido. Sim. Tal como quando brincam comigo em relação ao modo de falar, que não é meu sotaque. Meu sotaque é paranaense misturado com paulistano. Assim como dizem, você faz autoajuda, algumas coisas assim, outros são livros adotados no Brasil e no exterior e outros não. Certo. Outros a pessoa usa, a frase que eu mais ouço, e isso me agrada imensamente, quando eu estou caminhando, é a pessoa que diz, eu preciso te cumprimentar, você salvou a minha vida. Ah, que legal. Não era essa a minha capacidade nem intenção, ela diz, eu estava mal, etc., e ajudou. Provocar Eu esse vivi uma despertar. situação no Rio de Janeiro, no ano de 2024, que foi a melhor comemoração, a segunda melhor, depois a primeira e outra, dos meus 50 anos de magistério. Em 2024 tenho 50 anos de docência, eu comecei em 1974, vocês não eram nascidos ainda, Não. era um Ainda projeto, É. né? Talvez o projeto. Acho que ainda não também. E eu estava no segundo ano de filosofia e comecei a dar aulas. E eu estava no Rio de Janeiro com o Cláudio, com quem eu sou casado, e aí a gente foi tomar café. E eu gosto de tomar café em pé, no balcão. Estava ali tomando um cafezinho e, de repente, o atendente disse assim, posso pedir um favor para o senhor? Eu disse, claro. Ele falou, posso dar um abraço no senhor? Eu disse, sem dúvida. E ele, inclusive, para fazer isso foi corajoso, porque os colegas em volta no balcão começaram a rir dele e fazer isso. Ele saiu, tirou o avental dele, o jaleco, deu a volta, veio até mim,
me abraçou, encostou a cabeça no meu peito de modo carinhoso e disse: o senhor me ajudou muito. Eu, num dia na minha vida, cometi um erro inacreditável. E eu sofri e sofro muito por esse erro. Eu não perguntei qual era. Claro. Eu cometi um erro inacreditável. E um dia eu assisti um vídeo do senhor, falando de mim, em que o senhor diz algo que me mudou. Impediu que eu desse cabo da minha vida. Porque o senhor disse: teu erro não te define. Teu erro não te define. É uma fala que eu costumo fazer. Não, a ideia não é minha, ela é antiga, mas que eu trabalho. Né? Você não é o teu erro. Teu erro é uma ocorrência na tua vida, mas ele não marca a tua sequência de vida como obrigatoriedade. Teu erro é uma possibilidade e não um destino, uma fatalidade que te vai acompanhar. Há um erro que você comete, você corrige, se responsabiliza, eventualmente, né, paga o custo daquilo, mas não te define. E ele disse: a partir desse dia eu entendi que eu podia fazer outro caminho. Cláudio e eu agradecemos o afeto dele, saímos da padaria e fomos chorar lá fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é autoajuda no sentido que eu entendo como mais elevado. Não foi intencional da minha parte. Eu não estava falando isso porque eu queria, né, que as pessoas se sentissem melhor na vida. Não, era uma análise. Para evitar eventuais suicídios. Se o efeito é esse, e aí voltando à tua outra questão, será que eu faço isso por egoísmo? Também. Também. É gostoso. É bom. Como eu digo sempre, a glória do mundo é passageira, mas enquanto ela dura, é bom que só. É bom demais.